príncipe Andrew, que já foi aclamado como um membro querido da família real britânica, encontra-se novamente sob intenso escrutínio. Desta vez, não é pelos seus longos deveres reais, seu serviço na Guerra das Malvinas, ou sua vida pessoal outrora florescente, incluindo seu casamento amplamente divulgado com Sarah Ferguson. Em vez disso, é por um comentário controverso que deixou o público perplexo e a família real lutando para mitigar as consequências. O que exatamente o príncipe Andrew disse desta vez? Por que sua última declaração provocou uma reação tão intensa, tanto entre o público quanto no palácio? E o que significa este drama contínuo para o já atribulado Duque de York? Para entender a gravidade do escândalo atual, primeiro é preciso aprofundar-se na complexa história do príncipe Andrew, um homem que já se destacou entre os membros da realeza britânica, mas cuja reputação foi manchada por uma série de controvérsias. Nascido em 19 de fevereiro de 1960, Andrew foi o terceiro filho e segundo filho homem da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Seus primeiros anos foram marcados pelo privilégio, honra e um futuro promissor. Quando criança, Andrew era o orgulho da família real. Quando nasceu, ele era o segundo na linha de sucessão ao trono, logo após seu irmão mais velho, Charles. Sua proximidade com a coroa o colocava numa posição de considerável influência, embora com o tempo, seu lugar na linha de sucessão tenha diminuído à medida que seus irmãos e seus filhos expandiram a árvore genealógica. Hoje, Andrew ocupa o 8º lugar na linha de sucessão ao trono, um lembrete evidente de como sua proeminência diminuiu tanto dentro da família quanto perante a opinião pública. Apesar de seu atual status rodeado de controvérsia, a vida do príncipe Andrew nem sempre esteve envolta em escândalo. De fato, durante grande parte de sua juventude, ele era visto como uma figura encantadora, corajosa e heróica, especialmente por seu serviço na Marinha Real. Depois de ingressar na Marinha Real em 1979, Andrew seguiu uma carreira que incluiu pilotar helicópteros e servir como capitão de um navio. Seu serviço naval rapidamente se tornou um dos momentos mais destacados de sua carreira, especialmente quando ele participou da Guerra das Malvinas em 1982. Como piloto de helicóptero, Andrew realizou várias missões perigosas, incluindo operações de guerra antissubmarino e uso de iscas para mísseis Exocet. Sua bravura lhe rendeu a admiração tanto dentro das fileiras militares quanto entre o público. No entanto, não foi apenas sua carreira militar que manteve o príncipe Andrew nos holofotes durante os primeiros anos de sua vida adulta. Sua vida pessoal, particularmente seu casamento com Sarah Ferguson, tornou-se tema de muita atenção, escrutínio e, finalmente, escândalo. Andrew casou-se com Sarah Ferguson em 1986, uma união que foi vista como um casamento ideal para a realeza. O casamento foi um evento grandioso que atraiu a atenção da mídia mundial. Para muitos, seu relacionamento simbolizava um novo capítulo para a monarquia britânica, especialmente após o tumultuado casamento de seu irmão mais velho, o príncipe Charles, com a princesa Diana. Mas à medida que o interesse público pelo casamento crescia, também crescia a obsessão da mídia com cada detalhe de sua vida privada. Sarah Ferguson, ou Fergie, como é carinhosamente chamada, tornou-se uma figura habitual nos tabloides. Cada um de seus movimentos, desde suas escolhas de moda até sua amizade com a princesa Diana, era analisado e dissecado pela imprensa. Fergie e Diana, frequentemente vistas esquiando juntas ou participando de eventos reais, desenvolveram um vínculo próximo que era amplamente coberto pelos tabloides britânicos. As duas mulheres eram frequentemente comparadas, especialmente em termos de estilo e abordagem aos deveres reais. A obsessão da mídia com Fergie cresceu tanto que começou a afetar sua saúde mental e seu casamento. Infelizmente, a fascinação do público com o relacionamento deles não foi suficiente para mantê-lo forte. No início da década de 1990, começaram a aparecer fissuras no casamento. As longas ausências de Andrew devido à sua carreira naval, muitas vezes, estando fora de casa por meses, colocaram uma pressão significativa em seu relacionamento. De acordo com a biógrafa Sarah Bradford, Andrew e Fergie se viam apenas cerca de 40 dias por ano durante os primeiros 5 anos de casamento.
Essa falta de tempo juntos inevitavelmente causou um distanciamento, e em 1992 o casal anunciou sua separação. O divórcio foi finalizado em 1996, após um frenesi midiático que examinou cada aspecto de sua separação. Apesar da separação, Andrew e Fergie mantiveram uma relação surpreendentemente próxima. Ambos continuaram a morar juntos no Royal Lodge, e Fergie frequentemente defendia Andrew publicamente, mesmo quando sua reputação começou a se deteriorar devido a vários escândalos. Nos anos seguintes, permaneceram unidos no compromisso de co-criar suas duas filhas, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie, que sempre mantiveram relações próximas com ambos os pais. No entanto, com o passar do tempo, a imagem pública do príncipe Andrew começou a se deteriorar. Seu nome foi cada vez mais associado ao escândalo, particularmente devido à sua controversa amizade com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein. No final da década de 2000 e início de 2010, surgiram conexões entre Andrew e Epstein, gerando crescentes preocupações sobre seu julgamento e caráter. Apesar dos avisos de seus assessores e da mídia sobre as possíveis consequências dessa associação, Andrew continuou mantendo uma relação próxima com Epstein, mesmo depois que ele cumpriu pena por seus crimes. A reação pública atingiu seu auge quando Virginia Giuffre, uma das supostas vítimas de Epstein, acusou o príncipe Andrew de tê-la agredido sexualmente quando ela era menor de idade. Giuffre afirmou que foi traficada por Epstein e obrigada a ter relações sexuais com Andrew em várias ocasiões. Embora o príncipe Andrew tenha negado veementemente essas acusações, o dano à sua reputação foi imenso. Sua entrevista de 2019 ao Newsnight, da BBC, apenas piorou as coisas. Durante a entrevista, a falta de empatia de Andrew para com as vítimas de Epstein, bem como suas explicações desajeitadas e pouco convincentes, geraram uma grande crítica. A entrevista foi descrita como um desastre de relações públicas, e após sua exibição, Andrew retirou-se de seus deveres reais com o Palácio de Buckingham, anunciando que ele não representaria mais oficialmente a família real. Desde então, Andrew tem estado ausente do olho público na maior parte do tempo, embora seu nome continue a aparecer em conexão com vários escândalos. Apesar das acusações contra ele, Sarah Ferguson permaneceu como uma de suas defensoras mais leais. Ela defendeu Andrew repetidamente, insistindo em sua inocência e expressando confiança em seu caráter. Em uma entrevista de 2019, durante o lançamento de seu romance, Her Heart for a Compass, Fergie falou com carinho de Andrew, descrevendo-o como seu melhor amigo e um pai devotado. Essa lealdade inabalável deixou muitos se perguntando por que Fergie continua apoiando Andrew, apesar das graves acusações e do dano significativo à sua reputação. É neste contexto que surgiu a última controvérsia do príncipe Andrew. Durante uma reunião privada em Londres, Andrew supostamente fez um comentário chocante e ofensivo, que desde então foi divulgado ao público, provocando indignação. Segundo fontes, o comentário foi direcionado a uma executiva de mídia americana que era convidada para o almoço, que também contou com a presença de Sarah Ferguson. A natureza do comentário, descrito como desdenhoso e cruel, deixou muitos questionando novamente o caráter de Andrew. O incidente foi relatado pela primeira vez por Tina Brown em seu livro The Palace Papers, que aprofunda as dinâmicas dos bastidores da família real britânica. O relato de Brown sobre o incidente pinta um retrato preocupante do comportamento de Andrew. Segundo suas fontes, a executiva de mídia ficou chocada com a declaração de Andrew e, mais tarde, descreveu o encontro como uma demonstração de sadismo. Esse comentário, embora chocante, não é totalmente estranho ao caráter de Andrew, já que o livro de Brown revela outros momentos em que o Duque de York se comportou de maneira inadequada ou insensível a portas fechadas. O comentário em questão, embora não detalhado explicitamente no livro de Brown, reacendeu o debate público sobre a conduta do príncipe Andrew e seu tratamento para com os outros. Alguns sugeriram que o comportamento de Andrew com a executiva de mídia é indicativo de um problema mais profundo, que foi mascarado por seu status real e o privilégio que isso traz. Outros apontaram que o tratamento de Andrew com Sarah Ferguson ao longo dos anos,
bem como sua atitude despreocupada em relação à sua imagem pública, sugere um homem desconectado das realidades da vida moderna. Mas o que foi exatamente que Andrew disse para causar tanto alvoroço? Segundo aqueles que estão familiarizados com o incidente, o comentário não foi apenas ofensivo, mas também profundamente pessoal, direcionado à executiva de mídia de uma maneira que a fez se sentir humilhada. Supostamente, o comentário ocorreu durante um almoço casual no Royal Lodge, onde Andrew e Sarah Ferguson residem. De acordo com a executiva de mídia, a conversa tomou um rumo inesperado quando Andrew fez uma observação cruel que parecia destinada a menosprezar as conquistas profissionais dela. O comentário, feito na frente de Fergie e outros convidados, deixou a executiva desconcertada e desconfortável. Este incidente levantou novas questões sobre o caráter de Andrew e a imagem pública que ele tentou manter ao longo dos anos. Embora Andrew seja conhecido por seu humor direto e por vezes inadequado, este último comentário vai além da mera insensibilidade. Sugere um homem que, apesar de sua queda em desgraça, continua a usar seu status real como um escudo contra a prestação de contas. Após o incidente, a família real se viu novamente em modo de controle de danos. O Palácio de Buckingham ainda não fez uma declaração oficial sobre o comentário, mas fontes sugerem que os principais membros da família real estão profundamente preocupados com o impacto que esse último escândalo pode ter na já frágil reputação da monarquia. Com o rei Charles III agora no trono, há um foco renovado em reparar a imagem da família real, que foi manchada por anos de escândalos e controvérsias. Para o príncipe Andrew, esta última controvérsia é mais um capítulo em uma longa e complicada saga. Sua queda em desgraça, que começou com sua associação com Jeffrey Epstein e foi agravada pelas acusações de agressão sexual, não dá sinais de parar. Apesar de ter se retirado de seus deveres reais, Andrew continua sendo uma figura de fascínio público e cada vez mais de desprezo público. Sua relação com Sarah Ferguson, que outrora encantou o mundo, agora é vista por muitos como um lembrete das complexidades e contradições que definem sua vida. Fergie, por sua vez, continua navegando o delicado equilíbrio de apoiar Andrew enquanto mantém sua própria imagem pública. Nos últimos anos, ela fez uma incursão bem-sucedida no mundo editorial, com seus romances românticos que captaram atenção tanto pelo conteúdo quanto pelos paralelos que traçam com sua própria vida. Her Heart for a Compass, ambientado na era vitoriana, conta a história de uma jovem dividida entre as expectativas sociais e seus próprios desejos. Uma narrativa que muitos compararam com as experiências pessoais de Fergie na família real. Mas mesmo enquanto Fergie promove sua carreira literária, sua conexão com Andrew continua sendo uma parte central de sua identidade pública. Apesar do divórcio, os dois permaneceram próximos, coabitando no Royal Lodge e aparecendo juntos em eventos familiares. Seu relacionamento, embora pouco convencional, perdurou de uma maneira que poucos casamentos reais conseguiram. Para muitos, o vínculo contínuo deles é um testemunho da profunda conexão que compartilham, embora também levante questões sobre a natureza de sua relação e as dinâmicas de poder em jogo. Enquanto o público aguarda mais detalhes sobre o último comentário do príncipe Andrew, uma coisa é clara: sua reputação, já danificada por anos de escândalos, provavelmente não se recuperará tão cedo. O comentário, embora chocante, é apenas o mais recente de uma longa lista de erros que deixaram o Duque de York isolado tanto da família real quanto do público. Para Sarah Ferguson, o desafio de equilibrar sua lealdade a Andrew com suas próprias aspirações pessoais e profissionais continua. E para a família real, a questão de como avançar após outro escândalo permanece tão urgente quanto sempre. No final, a história do príncipe Andrew é a de um homem que caiu em desgraça, uma figura real outrora promissora, cuja vida foi obscurecida pela controvérsia. Seu último comentário serve como um lembrete contundente de que, apesar de sua retirada dos deveres públicos, as ações de Andrew ainda têm o poder de gerar manchetes e provocar indignação pública. Se este último escândalo terá consequências duradouras, ainda está por ver. Mas uma coisa é certa: o legado problemático do príncipe Andrew está longe de terminar.
O que você acha das recentes ações do príncipe Andrew? Este último escândalo muda sua opinião sobre ele? Ou é apenas mais um capítulo em uma longa história de erros reais? Não hesite em compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre a família real e outras notícias de atualidade. Antes de sair, certifique-se de assistir ao vídeo que aparece na sua tela para uma cobertura mais detalhada dos últimos escândalos reais.